Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac e vamos na continuação do vídeo apresentando as entradas de rede e saída carga dos QTAs da Strasmac. Aqui estamos numa sequência do nona geração, um quadro mais específico da Strasmac, porém se encaixa também em praticamente todos os quadros e QTAs da Strasmac. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui então passando para sistemas bifásicos e sistemas trifásicos. Lembrando só, quem quiser a explicação do sistema monofásico é só acompanhar no vídeo anterior. Aqui no sistema bifásico é importante. No bifásico, já o nome já diz, sistema bifásico. Aqui o gerador ele vai conseguir gerar tensões em duas amplitudes, vamos dizer. Eu vou ter o 110 e o 220. Nesse caso aqui é um sistema bifásico em 220, então eu consigo ter fase neutro 110 e fase 220. Como é feita essa ligação? Então, aqui eu tenho um gerador que tem que funcionar desse tipo, dessa forma, desse sistema de energia. E para que o sistema funcione adequadamente, eu tenho que ter também a rede da concessionária, ou seja, a energia da rua, também gerando como gerador. Não podemos ter sistemas diferentes, isso é muito importante nessas aplicações com QTA. O sistema é padronizado e tem que ser igual, o mesmo sistema de energia das duas fontes. Senão você tem que fazer alguma outra alteração para conseguir colocar isso em operação. Então deve ser o mesmo sistema. Aí aqui o que nós vamos ter? Como é bifásico, eu entro normal com o sistema, inclusive com o neutro. Então nós entramos aqui, ó, fase 1 da rede aqui, fase 2 da rede aqui, e eu entro com o neutro. Entrando com o neutro aqui, eu vou conseguir ter 110. Então nós vamos ter aquela tomada mais pesada do gerador, na parte da entrada do gerador, lá no QTA, a gente vai ter fase neutro também para o gerador. E aqui para a rede da concessionária de energia, que é justamente onde eu coloco a entrada da rede, eu vou ter também fase 1, fase 2 e o neutro. E aí eu vou conseguir ter um sistema bifásico, 220, eu vou ter fase, e vou conseguir extrair, conectando o neutro aqui, eu vou conseguir extrair também o 110. Interessante aqui que no sistema bifásico é essa forma que a gente fala mesmo, 110, 220. Quando eu falo mono, eu vou ter uma tensão apenas. No mono eu tenho 110, só 110, não muda. Monofásico 220, só tenho 220, não muda. Esse aqui, quando eu falo um sistema bifásico, nós vamos ter aqui 110 e 220. Então é comum falar sistema bifásico, 110 e 220. Ou tem gente que inverte, fala 220, 110. Mas é importante aqui, são as duas fases em operação nesse sistema. Se você não conectar o neutro, eu só tenho 220. Se não conectar o neutro, só temos 220. E aqui é o seguinte, lembrando que o padrão dos QTAs Strasmac, lá no QTA, a bobina é 220. Então eu estou no padrão 220 já. Lembrando também que as bobinas Strasmac, o padrão é 220, nós mudamos o fechamento, coisa que eu vou explicar aqui no sistema trifásico. Vamos lá? No sistema trifásico aqui, então nós vamos conectar a rede externa na entrada rede. E aqui colocamos o OU. Por que o OU? Sistema trifásico 220, 110 ou 380, 220. Aqui são as duas coisas. Então, é comum a gente falar, qual o teu sistema? É um sistema 380. Só que quando, de uma maneira geral, o pessoal falar isso aí, meu sistema é 380. Trifásico, nós já sabemos que fase e neutro é 220. Então, por isso, para a gente falar o termo completo, o sistema trifásico 380/220. Esse é o termo completo. Ou então, o sistema trifásico 220. Quando alguém falar isso, é trifásico 220. Nós já subentende que é um sistema trifásico 220/110, que fase neutro dá 110 no sistema trifásico 220. Legal? Então, nesse aqui não muda também. Por que não muda essa entrada rede? Porque o fechamento do contator já está correto para receber com bobina 220. Então, tanto faz ser um sistema trifásico 220, 110,
ou o sistema trifásico 380, 220, que a ligação vai ser essa mesma. Eu vou ter a fase 1 em L1, fase 2 em L2, fase 3 em L3 e vou ligar o neutro. Vamos dizer que nós temos um sistema que só alimenta um QTA, que tem um gerador acoplado, e eu vou colocar essa entrada da rede e só vai alimentar um motor trifásico. E o motor trifásico não usa o neutro. Você não precisa entrar com neutro. É um motor trifásico que vai estar lá. Ele é o quê? Trifásico 380. Só que motores, em geral, você não liga o neutro. Então, se ele é uma ligação somente em 380 e você está com o seu gerador somente para alimentar um motor na saída elétrico, motor elétrico, por exemplo, em 380, de repente eu não preciso do neutro. Poderíamos deixar o neutro de fora. Aqui, né, isso numa explicação do motor elétrico, mas vale ressaltar aqui que para o nosso QTA, nós vamos ter, somente no 380, a obrigatoriedade de ter o neutro. Por quê? Porque eu aciono a bobina do contator com fase neutro. Lembra que eu falei que a bobina do contator é padrão. É uma bobina padrão 220 de acionamento. A não ser que tenhamos que mudar um projeto mais especial, tá? Mas como o padrão nosso, a bobina é 220, obrigatoriamente eu vou precisar, mesmo que esse motor elétrico, sistema 380/220, nesse sistema aqui, mesmo que o motor elétrico não precisaria do neutro, ele tem um terra e as 3 fases, não precisaria ligar o neutro nele, você seria obrigado a colocar, no caso da entrada à rede, o neutro aqui também. Porque senão não aciona o contator de saída. Porque nós precisamos ter fase com neutro para dar 220 para acionar a bobina. No caso do trifásico, aí sim, 220. Trifásico 220/110, e eu tenho um gerador e o QTA, e só alimento o motor elétrico, ou alimento alguma instalação, que é tudo em 220, eu estou falando desse aqui agora, e não usa nada em 110, nada é monofásico lá. Tudo é 220. Se eu não precisar do neutro, eu não preciso pôr o neutro. Porque aí no 220, eu já estou na fase que vai acionar a minha bobina em 220. Então, a entrada rede que nós explicamos desde o monofásico, que é anterior, para essa aqui, sistema bifásico, sistema trifásico, devemos sempre lembrar que o normal é o acionamento do contator bobina 220. Ah, mas o que muda então? A entrada aqui vai ser essa aqui. Veja que aqui 380 ou 220 vamos entrar da mesma forma aqui. O que vai mudar? No QTA mudamos o fechamento para que ele acione a bobina em 220 da rede e do gerador. Então tá aí, concluímos essa parte de sistemas de energia, né, e amplitude do sinal. Sistema de energia mono, né, mono, bi, tri. E as amplitudes que são 110, 220 ou 380 para os sistemas. Lembrando que aqui apresentamos a entrada à rede, né? A saída carga, ela é da mesma forma. Entra a rede aqui no contator da rede. No contator do gerador, vem lá do equipamento do gerador, também acoplado no contator do gerador, e você tem a saída que tem que estar no mesmo padrão de energia. Por isso que essa explicação que nós falamos, ela tem a ver com esse mesmo padrão de energia, né? A saída carga, da mesma forma, a entrada à rede, saída carga, tanto o gerador quanto rede no mesmo sistema de energia. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixe comentários aqui caso tenham alguma dúvida. Strasmac, energia a seu comando. Muito obrigado.